Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Você pratica esporte regularmente? Sabe quais alimentos podem te ajudar a ter um melhor rendimento físico? Anabolizantes e suplementos alimentares, quais as diferenças, riscos e benefícios para a saúde? É sobre nutrição esportiva o nosso bate-papo de hoje. Para isso, contamos com a presença da professora do curso de Nutrição e de Gastronomia da Universidade Fevale, doutora Maria Helena Weber. Ela possui graduação em Nutrição, especialização em Ciências do Esporte, mestrado e doutorado em Bioquímica e experiência em Nutrição Clínica e do Esporte. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda, então, aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bom, muito obrigada. Professora, por diversas vezes nós já abordamos aqui no nosso programa a importância de uma alimentação saudável para uma boa qualidade de vida. Sem deixar de lado esses princípios, nós gostaríamos de falar hoje um pouco mais sobre a nutrição esportiva, sobre quais os alimentos podem ajudar, seja o atleta, seja uma pessoa que busca um corpo mais esculpido, como é o caso dos fisiculturistas, ou das pessoas que também querem um corpo, né, mais sarado, como chamam, né? Então, eu gostaria de começar o nosso programa te perguntando o que é nutrição esportiva e como ela pode ajudar nesse processo. A nutrição esportiva é uma área da ciência da nutrição que estuda os princípios da alimentação adequada para o esporte e para o atleta. E como eu posso utilizar os alimentos para me ajudar a ter um melhor rendimento, então? E se existe alimento específico para determinada modalidade ou independente do tipo de exercício que eu for fazer, natação, musculação, yoga, devem ser consumidos alimentos diferenciados para um melhor rendimento? Sim. Na verdade, nós temos um princípio dentro da nutrição, que é uma quantidade que deve ser respeitada em termos de carboidratos, proteínas e lipídios. E isso serve para qualquer pessoa, independente dela ser sedentária ou esportista ou atleta. O que vai modificar nisso aí são as calorias, a quantidade de calorias que essa pessoa está ingerindo. Então, o atleta ele pode talvez necessitar até 6.000 calorias, 7.000 ou mais calorias por dia. Enquanto que um indivíduo mais sedentário, ele vai, o suficiente para ele vai ser uma média de 1.600 calorias. Agora, a proporção de carboidrato, proteína e lipídio não vai modificar. Então, a base da nutrição é a mesma. O que modifica é a quantidade total de calorias. E com relação aos esportes, não existe, por exemplo, uma alimentação mais adequada para um fisiculturista ou para um nadador. Na verdade, a gente tem que respeitar os princípios básicos da nutrição para qualquer esporte. E assim, o que é melhor, que tipo de alimentos é melhor consumir antes do treino e depois do treino, que eles chamam de pré-treino e pós-treino? Isso é bastante complexo, porque na verdade a gente teria que saber qual é o horário de treino do indivíduo. Se ele treina pela manhã, após o café, se ele treina depois do almoço, mas vamos pensar assim num final de tarde, tá? Num treinamento lá por 5 horas, 6 horas da tarde. O principal alimento que deve ser consumido é o carboidrato, porque a gente tem que preparar o corpo para ele fazer o exercício físico. Então, às 5 horas da tarde eu tenho que pensar que uma grande parte da energia que eu consumi no almoço já foi utilizada para as minhas atividades do dia. Então, eu tenho que repor essa quantidade para o organismo não lançar a mão das suas proteínas, que é a massa muscular, para ser fonte de energia durante o exercício. Então, antes do treino, eu tenho que dar prioridade aos carboidratos. Então, dependendo do horário, né, eu posso pensar em aveia, pão integral, iogurte com granola, depende do horário que eu vou fazer, o tipo de lanche que eu vou fazer antes do exercício. Então, essas dietas que estimulam a consumir proteínas, né, por exemplo, sim, elas não seriam indicadas para quem pratica ou quem busca um melhor rendimento no esporte? A proteína, ela é necessária, porém, após o exercício físico e não antes.
Então, os estudos mostram que a partir de 30 minutos depois do treinamento que acontece a síntese de proteínas, ou seja, a construção do músculo. Então, antes do exercício eu tenho que consumir carboidrato, logo após o exercício carboidrato, e pensar num lanche composto de carboidrato e proteína depois do exercício para que aquela proteína esteja disponível nesses 30 minutos a 40 minutos depois do exercício, que é quando vai acontecer a construção muscular ou a síntese de proteínas. Independente se meu exercício for, por exemplo, natação, que é um exercício aeróbico, ou musculação, que é mais um movimento muscular? Independente, porque o atleta que vai, ou o desportista que está treinando natação, ele vai despender uma quantidade X de energia durante a prática do exercício, assim como a pessoa que está fazendo musculação. Então, isso tem que ser reposto em carboidrato. E até mesmo, professora, as pessoas que optam por fazer uma caminhada, de repente, de manhã cedo, o café da manhã é imprescindível, não pode não consumir nada antes de praticar o exercício? Não, o exercício em jejum não é adequado, porque os estudos mostram que durante o período de jejum, o que é utilizado como fonte de energia são as proteínas. E o que todo mundo preconiza ou deseja? Um aumento da massa muscular, ou pelo menos uma melhora da tonicidade do músculo, e esse é o objetivo do exercício. Então, se eu não estou consumindo uma quantidade adequada de energia ou de carboidrato, para fazer o exercício físico, eu vou ter que consumir o que o meu organismo tem naquele momento, que é a proteína. Porque o carboidrato ele é consumido no período da noite para manter as funções normais do corpo durante o sono. Então, eu não tenho mais uma reserva durante o período da manhã. Por isso que é a importância do café da manhã, independente se fazer exercício ou não. Então, o carboidrato não é um vilão na busca do corpo perfeito? Muito pelo contrário. Existem tipos de carboidrato, mas o carboidrato é necessário. É imprescindível para nos dar energia durante o dia para qualquer função que a gente for desempenhar, inclusive de exercício. E quais seriam os carboidratos mais adequados, ou que tipo de carboidratos seriam mais saudáveis? Sempre os carboidratos que contêm uma quantidade de fibra. Então, por exemplo, o arroz integral, pão integral, o macarrão, mas sempre que venha acompanhado de uma fibra. Ou, por exemplo, se a pessoa não gosta de consumir pão integral, que ela consuma o pão branco, mas que daí coloque alguma fibra junto. O que seria fibra? Uma verdura, um sanduíche com alface, tomate, para melhorar as fibras desse lanche. Professora, e como os alimentos, os nutrientes, eles agem no nosso corpo, No caso, o carboidrato, as proteínas. Eu tenho 3 nutrientes que a gente chama de 3 nutrientes básicos, Um nutriente que dá energia, um que constrói o organismo e um que regula todas essas funções orgânicas. Então, são, por exemplo, os grupos dos carboidratos que dão energia, as proteínas que constroem o organismo e as vitaminas e minerais, que são os que a gente chama de o grupo dos reguladores, que regulam todas as funções. E que são os grupos das frutas, verduras e legumes, que é o que mais falta na alimentação da população, independente de se fazer esporte ou não. Muitas vezes as pessoas não gostam de consumir ou não têm o hábito de consumir, e aí fica faltando esse grupo dos reguladores, que é o grupo das frutas, verduras e legumes. E teriam alguns legumes e algumas frutas que sejam melhor para serem ingeridos para quem pratica esporte regularmente? Tem, a gente tem alguns alimentos que a gente chama, que tem as substâncias antioxidantes, que seriam melhores de serem consumidas pelos praticantes de exercício físico, ou seja, são mais necessárias em uma quantidade maior, porque o praticante de exercício ele está produzindo algumas substâncias chamadas radicais livres, que são nocivas, digamos assim, para o nosso organismo. E essas substâncias antioxidantes estão presentes nas frutas, principalmente naquelas frutas amarelas, vermelhas, nos legumes vermelhos também. Então, nós temos a vitamina A, a vitamina C, tem também a vitamina E, que daí está presente nos óleos, no germe de trigo. Então, tem algumas
alguns nutrientes que a gente poderia dizer que para o exercício físico eles têm um benefício maior, né, do que não seria para outras pessoas, do que para outras pessoas. Né? Eles têm um benefício e eles devem ser considerados na alimentação de quem pratica exercício físico. Então é correto eu dizer que carboidratos antes e proteínas depois otimizam o meu treino? Sim, carboidratos antes e depois carboidrato e proteína. Os dois. Mas fracionados nutrientes. Ou juntos? Não, pode ser junto. Porque o carboidrato ele é absorvido mais rapidamente do que a proteína. Então, na hora que eu necessitar de proteína, essa proteína já vai ter sido digerida pelo meu organismo. Muitos atletas ou pessoas que até muitos se chamam de marombados, né? Eles consomem bastante clara de ovo, né? Que substância tem na clara que é tão importante, né, para a musculatura? E se deve-se mesmo descartar a gema, ou só no caso específico de quem quer o ganho de massa muscular? Na verdade, a clara do ovo é rica em proteína. E ela não tem nada de gordura, que a gordura está na gema. Tá? Então, normalmente os fisiculturistas ou esses praticantes de exercício que buscam uma definição muscular ou que buscam um aumento na massa muscular, têm a tendência de consumir uma quantidade grande de proteínas, mas que já se sabe que não é necessária. Né? Então, essa quantidade grande de claras não é necessária e muitas vezes a gente tem que ter o cuidado porque esse alimento muitas vezes é consumido cru. Né? E ele interfere... Tem até em caixinha, né? Já vi em supermercado, assim, clara de ovo. Sim, tem a albumina, né? Que a albumina é o principal componente, é a proteína principal da clara do ovo. Então, a maioria das pessoas não necessita de um excesso de proteína, porque na nossa alimentação a gente tem proteína suficiente. E tem vários estudos que mostram que a partir de uma quantidade X do consumo de proteína, essa proteína é usada como energia, ela não auxilia mais na construção da massa muscular. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela vai estar sobrecarregando o fígado e o rim, porque são os dois órgãos principais que trabalham a proteína dentro do nosso organismo. Então, há uma sobrecarga renal e hepática para metabolizar esse excesso de proteínas que não é necessário. E a melhor pessoa para fazer um acompanhamento de atletas ou das pessoas mesmos que lutam, né, e que querem um corpo mais bonito e mais saudável seria um nutricionista esportivo? Seria um nutricionista esportivo, exatamente, ou um médico do esporte que tenha habilitação na área de nutrição. Outra receita bem comentada, assim, é o famoso frango com batata doce, né? Por que essa combinação promete dar tão certo? Tem muitas questões na nutrição que acabam virando como uma lenda, né? Então, o que é... A clara de ovo é uma, A clara de ovo é uma. Então, por exemplo, batata doce. O que é a batata doce? Batata doce é um carboidrato que tem um índice glicêmico mais baixo do que, por exemplo, o pão branco. O índice glicêmico está relacionado com a velocidade com que a glicose deste carboidrato chega na nossa corrente sanguínea. Então, qualquer alimento que tenha uma carga ou um índice glicêmico menor é mais saudável. Então, a batata doce é mais saudável porque a gente absorve mais lentamente o seu carboidrato. A gente não faz picos de insulina para absorver esse carboidrato. Agora, a batata doce não é o único. Quais né? Porque, por exemplo, a mandioquinha também é, cará também é, só que a batata doce talvez ela exato, de mais fácil acesso, né? A aveia também é, mas talvez não seja tão saborosa quanto. Então tem algumas coisas na área que algumas pessoas vão fazendo, vão gostando e vão passando isso como uma receita, né, que vai sendo direcionada para todo mundo. E hoje a gente vê muito isso acontecendo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem as musas e os musos fitness que eles chamam, né, que costumam passar receitas
e outros tipos de orientação. É claro que alguns fazem referência ao profissional da nutrição, dizem que é sempre importante recorrer a eles, né? Sim. Mas também acho que se deve ter essa preocupação de que nem tudo é indicado para todo mundo, né, professora? Exatamente. E a questão do frango é a mesma coisa, né? Porque é um alimento proteico, que principalmente o peito de frango, que ele tem pouca quantidade de gordura em relação às outras carnes, então acaba sendo uma opção dessas pessoas porque elas preferem, né, uma quantidade menor de gordura na sua refeição, mas não quer dizer que seja necessário isso. A gente pode fazer uma composição desse cardápio adequada em carboidrato com um menor índice glicêmico que não seja especificamente a batata doce. E outros dois alimentos, né? No caso, um não é alimento, que é a bebida alcoólica, né? Ela é inimiga mesmo de quem quer um corpo mais saudável. Claro, além de inúmeras outras coisas, mas porque ela faz o corpo reter líquido? Não, a bebida, principalmente a cerveja, é diurética, né? Não faz reter líquido. É o contrário. Mas a questão é que o álcool ele interfere em várias funções do metabolismo. Então, por isso não é adequado que um atleta ou que um desportista faça uso de bebida alcoólica. Agora, também tem a questão da quantidade. Não quer dizer que um cálice de vinho, 2 cálices de vinho, que inclusive tem substâncias protetoras do nosso organismo, vão fazer mal para esse indivíduo que treina. Não vão fazer mal. A questão está nas quantidades. Né? Quando se bebe uma cerveja e não se abusa nas quantidades, aquela quantidade mínima não vai fazer diferença, desde que não seja uma rotina. Né? Desde que se beba menos vezes na semana ou somente no final de semana, não vai interferir. Muita gente chama a cerveja de pão líquido, até pela quantidade de carboidratos que tem, né? Isso também, às vezes, as pessoas pensam que não estão comendo, mas o líquido também, né, traz uma o problema é o álcool. Né? O problema, sim, são nem tanto pelas calorias, mas aí é exatamente pelas questões dos efeitos do álcool no treinamento. E o outro alimento que eu gostaria de lhe perguntar para fazer algumas considerações é o açúcar. Né? Ele é um vilão mesmo? O açúcar, na verdade, ele tá relacionado com diversas patologias, principalmente com diabetes, né, e obesidade, síndrome metabólica, porque daí já são outras doenças decorrentes da obesidade, né, que é a hipertensão, as dislipidemias, que é o colesterol elevado. Então, na verdade, eu costumo dizer que tudo que a gente come de forma adequada não faz mal. O problema sempre são os excessos. Né? Então, por exemplo, um doce que tu vai consumir 2 vezes na semana, de acordo com a composição total da tua dieta. Porque às vezes a gente pensa assim, esse alimento faz mal, então eu não devo consumir. Não devo consumir doce porque faz mal. Mas será que eu estou consumindo os alimentos que fazem bem? Então essa é a questão, será que os alimentos que são necessários para promover a minha saúde, eu estou fazendo o consumo, estou fazendo uso deles? Então não adianta nada eu deixar de comer doce e não comer fruta. Porque eu não estou comendo fibras, não estou comendo vitaminas, não estou comendo minerais na quantidade adequada que eu poderia estar consumindo, que eu deveria consumir. Então não adianta a gente simplesmente pensar numa dieta de restrição de alguns alimentos, sem pensar no que vai ajudar na qualidade da minha alimentação. Porque se é uma alimentação adequada em termos de fibras, em termos de carboidratos, proteínas magras, que não seja aquela carne gordurosa, né, que tem uma capa de gordura, né, que é bom de vez em quando também, né? Nós, os gaúchos, a gente tem o hábito de consumir uma carne mais gorda, né, uma picanha, uma costela. Mas será que eu tenho que me restringir disso? Ou será que se eu fizer uma composição adequada da minha alimentação, um churrasco acompanhado de uma boa salada verde, de uma cenoura ralada, será que eu não vou conseguir ir de uma farinha de mandioca que tem fibras? Então são essas coisas que eu tenho que pensar. Né? E a minha semana como é que foi?
Foi à base de pastel, foi à base de cheeseburger, de pizza, ou será que na minha semana eu tive uma alimentação adequada que vai me permitir chegar no final de semana, comer um churrasco, uma sobremesa e saborear uma cerveja? Por que não? E isso pode ser considerado que muitos chamam do dia do lixo? Ou o dia do lixo não existe? Eu acho para que... Para quem busca por um corpo, né, definido. Eu acho que, assim, que essa expressão é um pouquinho pesada, né? Mas poderia se considerar um dia livre, né? Um dia que eu posso consumir os alimentos sem me preocupar tanto com aquela alimentação mais restritiva e mais saudável, pensando assim. Obrigada, professora. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro bloco. Estamos conversando sobre nutrição esportiva com a doutora Maria Helena Weber. Fique conosco, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre nutrição esportiva. Para isso, conversamos com a doutora Maria Helena Weber. Ela possui graduação em nutrição, especialização em ciência do esporte, mestrado e doutorado em bioquímica e experiência em nutrição clínica e do esporte. Professora, continuando o nosso bate-papo então sobre nutrição esportiva, muitos ainda recorrem às suplementações alimentares, né? Além de uma dieta balanceada. Qual a diferença entre o que vulgarmente chamam de bomba, então, para suplemento alimentar? Bom, os suplementos alimentares, eles são a base, como diz, suplemento alimentar, a base de alimentos. Né? Então, por exemplo, tem os suplementos à base de carboidratos, à base de proteínas, de aminoácidos, e as bombas normalmente são aqueles substâncias, né, que são precursores de hormônios ou até hormônios, que são que têm um efeito nocivo para o nosso organismo, que a gente não tem nem condições assim de saber no futuro o que isso pode provocar para aquele indivíduo que está fazendo o uso deles. E essas bombas são os anabolizantes? Ou anabolizantes na verdade, é a gente outra coisa? diz que anabolizante é tudo que constrói o nosso corpo. O alimento pode ser anabolizante, o suplemento também. Só que os anabolizantes androgênicos, que são os que estão, os hormônios e precursores de hormônios, que eles agem diretamente no sistema hormonal do nosso organismo. E que riscos eles podem trazer para a saúde, gente não tanto tem esse tipo de anabolizante quanto as bombas? Os anabolizantes androgênicos, né, que eles agem no sistema hormonal, a gente não sabe exatamente os efeitos, né? Tem alguns efeitos como a tonalidade da voz, mudar a tonalidade da voz, essas coisas assim, mas
Tem outros efeitos colaterais também que estão relacionados à ginecomastia, tem efeitos que podem estar relacionados com uma cirrose hepática, com problemas no fígado, né? Então são várias coisas que podem decorrer desse uso, desse consumo. E o que são suplementos termogênicos? Suplementos termogênicos são aquelas substâncias que elas estão relacionadas com como se elas tivessem uma ação no metabolismo para acelerar o metabolismo e promover o emagrecimento, né? Então seria nesse sentido. Agora, tem muitas discussões acerca disso, porque tem os alimentos, né? E alguns suplementos com substâncias que podem ser precursoras de hormônios e que são proibidas. Então, muitas vezes, quando a gente pensa assim, está consumindo, está usando um suplemento, e esse suplemento passa a ser um suplemento que faz milagre, ou seja, depois de um mês aquele corpo está sarado, o músculo aumentou, eu tenho que tomar cuidado, porque pode ter, sim, substâncias ilícitas que não estão contidas no rótulo, que não são declaradas no rótulo. Recentemente, nesse mês, agora a Anvisa ela andou proibindo alguns suplementos alimentares porque trazia efeitos colaterais bem sérios, como taquicardia muito forte. Exatamente. E outros, né? A senhora falou dos termogênicos, tem alimentos que naturalmente são termogênicos também, né? Sim. Quais seriam esses alimentos para, de repente, quem quer, né, utilizar mais na sua alimentação sem recorrer Sim, tem algumas substâncias que estão sendo estudadas, tá? Então, nós temos, por exemplo, a pimenta, né, que ela tem uma substância chamada capsaicina, que essa capsaicina ela auxilia no aumento da circulação sanguínea. Tem o chá verde, né, é rico em catequinas, tem, por exemplo, o gengibre, mas a gente não tem até agora estudos suficientes para quantificar isso. Quanto de chá verde eu tenho que consumir para que esse chá verde seja considerado termogênico? Tá? Os estudos mostravam que para esse chá verde, por exemplo, ter um efeito termogênico, a gente teria que consumir 1 litro de chá com bastante forte, né? Com um extrato bastante forte. Só que, fazendo esse consumo, a gente diminui a absorção de vários outros nutrientes, como o cálcio, por exemplo, que é importante, né, para a regulação de várias funções do nosso organismo, está relacionado com osteopenia, com osteoporose. Então, são essas coisas que não estão claras ainda, né? Então, a gente não pode sair indicando essas substâncias sem saber os efeitos colaterais, porque alimento não faz mal, é alimento, mas e consumido de forma excessiva, continua sendo ou tem efeitos colaterais que a gente precisa observar? Então, se a gente colocar na alimentação um pouco dessas substâncias todas, a gente pode ter um efeito benéfico. Então, um pouco de gengibre, um pouco de canela, né? Então, melhorar isso. E não partir para usar 1 litro de chá verde, por exemplo, todos os dias, né, para emagrecer. Então, são essas coisas que a gente tem que cuidar. E as outras coisas que a gente está fazendo para promover o emagrecimento, porque não adianta eu usar o chá verde, não fazer exercício e não cuidar da minha alimentação. E muito menos utilizar suplementos, né, alimentares, se não está fazendo exercício. Tem pessoas que recorrem a isso e funciona, mas seria de uma forma que traz mais prejuízos à saúde do que benefícios? A gente pensa que as pessoas que são mais jovens, né, que estão com as funções orgânicas preservadas, mesmo que consumirem uma quantidade maior de determinados alimentos, uma quantidade maior de proteínas, elas não vão ter um prejuízo, digamos, na sua saúde imediatamente. Agora, nós não temos estudos de longo prazo. O que são isso? Será que a gente está acompanhando essas pessoas que fazem o consumo de suplemento hoje, acompanhando por 20 anos, para ver lá na frente quais foram os efeitos
que é desta suplementação, a gente não tem esses estudos. Então hoje dizem que, por exemplo, mas alimento não faz mal. Mas daqui 20 anos, que qualidade de vida eu vou ter? Porque hoje eu tenho 20 anos. E aos 50 anos, 60 anos, como é que vai ser a minha qualidade de vida? Será que o meu rim vai estar preservado? O efeito desse treinamento todo, as minhas articulações, será que elas vão estar preservadas também? Então são várias coisas que a gente tem que observar. E o suplemento, eu não penso que o suplemento seja que a gente não deva consumir, só que tem casos e casos. Né? Se eu estou atendendo um atleta que precisa de 4 ou 5 mil calorias por dia, não tem tempo para se alimentar adequadamente porque trabalha, estuda e treina, né? Não tem por que eu não fazer uma composição dentro da dieta dele utilizando suplementos. Agora, isso é um caso, não é para todo mundo. Né? Então eu sempre tenho que ver as individualidades daquela pessoa que eu estou atendendo. O que a gente nota bastante hoje em dia é que muitas pessoas querem emagrecer ou querem ter um corpo, né, definido em pouco tempo e com cada vez menos sacrifício, né? Sim. Então muitas dessas pessoas acabam recorrendo aos suplementos. Qual a sua análise assim sobre esse assunto? Quanto mais a gente busca um efeito imediato, mais coisas a gente faz para obter isso, né? Então, lança mão do consumo de suplementos, né? Às vezes até de exercícios muito acima das condições físicas daquela pessoa. Então, nada disso, com o tempo, adianta. Por quê? Eu preciso mudar os meus hábitos de vida. Né? A promoção da saúde e a qualidade de vida, elas acontecem a partir de uma mudança nos hábitos de vida. Então eu tenho que inserir um exercício físico na minha vida para não ser tão sedentário, porque isso vai me ajudar. Eu tenho que mudar os meus hábitos alimentares, independente de ter que emagrecer ou não. E dar tempo para as coisas, porque às vezes a gente pensa assim, tem pessoas que têm sobrepeso, ou que são obesas, né? Mas vamos pensar em termos de sobrepeso, 10 quilos acima do seu peso, né? Que estão assim há 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aí querem emagrecer em um mês. Obviamente que não vão conseguir, porque isso necessita, né, de uma mudança de hábito e uma mudança de vida, porque não adianta nada, eu sempre digo para os meus alunos, né? Quando a gente está acompanhando um paciente, a gente tem que fazer essa orientação. Né? Para que emagrecer rápido? Para voltar a comer? Não adianta nada, porque eu tenho que dar tempo para o meu organismo ter entrar numa nova fase, se habituar com aqueles hábitos saudáveis, porque da forma como aquela pessoa se alimentava, ela não vai mais poder se alimentar. Porque todas as pessoas saudáveis, quando comem muito, engordam. Então, muitas vezes é mais difícil manter o peso desejado, o corpo desejado, do que atingi-lo. Sim, porque muitas pessoas fazem uma dieta radical de 2 meses, 3 meses, atingem o peso, mas não conseguem manter o peso. Exatamente porque fazem alguma coisa muito fora do hábito natural dela. E aí não vai manter o peso. E homens e mulheres também precisam de tratamento, exercício e dietas diferenciadas? Não. O que vai fazer a dieta é o teu estilo de vida e o teu biotipo, independente de ser homem ou mulher. Porque a base é a mesma para os dois grupos. Não é porque o homem vai consumir mais proteína, ele pode consumir mais proteína porque ele vai precisar mais calorias do que as mulheres, mas não porque ele precise mais caloria porque ele é homem. Um dos suplementos mais adorados assim pelas pessoas do mundo fitness, como eu falei, é o Whey Protein, né? Whey Protein. Uhum. Além deles, por que essas pessoas gostam tanto dele? E além deles, assim, quais os mais consumidos pela sua experiência clínica? O whey, ele é uma proteína do leite, retirada do leite,
e com baixíssima quantidade de gordura e alta concentração de proteína. Então, por isso que ele é tão buscado pelas pessoas, né? Porque as pessoas, quem faz exercício físico e quer aumentar a massa muscular, pensa numa proteína sem gordura, né? Então, como essa proteína é uma proteína manipulada, fabricada, a indústria alimentícia conseguiu retirar as proteínas desse leite e sem a gordura. Então, nessa extração fica um produto altamente proteico. Só que se nós formos pensar, a ricota tem as mesmas propriedades do whey, né? Só que as pessoas não consomem ricota, elas preferem o suplemento. Talvez porque seja mais prático, talvez por uma crença de que é esse produto que vai fazer a diferença. E nessa linha tem outros, tem os BCA, por exemplo, que são os aminoácidos, né? Tem muitos suplementos à base de proteínas que são usados ou que são os preferidos de quem quer aumentar a massa muscular. Eu tenho uma lista aqui, ó. Óxido nítrico, cafeína, óleo de peixe, caseína, BCAA, taurina, creatina, beta-alanina, cálcio, extrato de chá verde, crisina e hidroxitriptofano. Triptofano, né? Sim. Quais desses a senhora poderia destacar para falar um pouquinho mais, assim, de que é muito utilizado, né? Olha, acho que todos esses são muito utilizados, né? E cada um deles é para um objetivo diferente? Todos eles estão relacionados ou com emagrecimento ou com uma possibilidade de melhorar a resistência para o treino, né? Ou que estão relacionados com o aumento da massa muscular, então os proteicos, que é o whey, o creatina, BCA, todos esses estão relacionados com o aumento da massa muscular. Aí tem, por exemplo, o hidroxitriptofano, que está relacionado com o bem-estar, porque dizem, né, que ele pode diminuir a vontade de comer doce, dizem. Né? Não há estudos que comprovem. Não há estudos que comprovem. Né? Então, todos eles nessa linha. Então, a gente tem que estudar o suplemento, ver se há possibilidade, se não tem efeito colateral, né? Primeira coisa é saber se tem efeito colateral. Se tiver efeito colateral, obviamente que não pode ser usado. E isso tem diversas marcas, né? Sim, que diversas comercializam marcas. esses suplementos. Sim, diversas marcas. Além disso, muitas pessoas elas utilizam esses suplementos em receitas, né? Por exemplo, eu já ouvi falar em bolo em protein. Outras pessoas também acabam colocando alguma coisa em tapiocas, né? Com pasta de amendoim integral e mel. E outras receitas fit que a gente vê por aí. Funciona ou se colocado nessas receitas perde totalmente o efeito? Não, é que na verdade quem usa o whey protein para fazer um bolo está querendo fazer o quê? Está querendo fazer um bolo com uma quantidade maior de proteína que não conseguiria fazer de outra forma, né? Então, e ao mesmo tempo poder consumir um bolo e não ficar consumindo só o pó do whey protein. Então são formas diferentes de eu apresentar aquele alimento, aquele produto. Né? A tapioca também, a pasta de amendoim, ela é um alimento com grande quantidade de gordura e proteína, com quase nada de carboidrato. Então, como esse grupo, né, de praticantes de exercício deseja consumir alimentos com baixo índice glicêmico, com pouco carboidrato, é uma alternativa, mas não quer dizer que seja necessário fazer dessa forma. E tem alguma fruta, professora, que substitua ou que sacia um pouco essa vontade de comer doce, principalmente nas mulheres que falam que quando estão de TPM, esse desejo aflora ainda mais? É verdade que a banana, ela ajuda? Banana é um alimento excelente, né? Uma excelente fonte de carboidrato, tem fibras, né? Banana com canela, um pouquinho de mel, poderia auxiliar nisso, sim. Agora, também penso que um doce, nesse período, não tem por que não ser consumido.
Agora a questão é se essa mulher está consumindo doce todos os dias e aí aumenta a quantidade nesse período, então isso tem que ser revisto. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está com vontade de comer doce, não adianta ficar querendo substituir por outra coisa. Porque no final, o que acontece? Come a banana, daí come a manga, daí come as passas e tal, e no final vai lá o quê? Come a barra de chocolate. Então só comeu excessos, né? Então vai lá, come a barra de chocolate e acabou. Não precisa ser uma barra de 200 gramas, né? Compra barras menores, tem barrinha de 30 gramas. Então o chocolate meio amargo é saudável, muito saudável. Professora, então agora nós vamos acompanhar uma reportagem. Você sabe como utilizar corretamente as academias ao ar livre? Então, o nosso repórter Douglas Rippel fez uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? Oi, Tatiane, tudo bem? Nós estamos aqui ao lado da Praça do Foguete e eu sei que o assunto de hoje é academia ao ar livre. Por isso, nós conversamos com o responsável pela instalação desses espaços aqui no município e também falamos com o professor de Educação Física da Fevale, ele que explicou um pouco melhor sobre como utilizar os aparelhos aqui da academia. Vamos ver? Essa é uma ideia do gabinete do prefeito de levar novamente aos bairros as academias ao ar livre junto com a estrutura das praças. Nós temos hoje em Novo Hamburgo 8 praças que são contempladas com essas academias, o que traz um pouco mais de lazer e esporte ao mesmo tempo para essas comunidades. E a gente está muito feliz com o retorno que isso tem dado, uma vez que elas estão sendo bem aproveitadas e muito usadas em alguns horários, justamente que era aquele objetivo que nós tínhamos de devolver então as praças à comunidade de Novo Hamburgo. Além de ser professor de Educação Física, Rafael coordena um laboratório de Fisiologia do Exercício. Ele fala sobre o uso adequado dos aparelhos da academia ao ar livre. Me parece que elas não têm uma possibilidade de resistência ou de carga muito elevada. Então, me parece que o objetivo principal dessas academias é dar um estímulo à população a praticar atividade ao ar livre. Vamos imaginar que uma pessoa que não faz atividade física, que está enquadrada no sedentarismo, ela passar a frequentar a academia ao ar livre me parece ser bem adequado. A gente tem aqui uma série de equipamentos que trabalham as mais variadas articulações do corpo, como um estímulo inicial e pensando num estímulo de atitude de prática de atividade física, me parece uma boa ideia a academia ao ar livre. E a comunidade tem aderido bastante. Você passa em alguns horários, você vê realmente que as pessoas entenderam o objetivo da academia. É claro que isso é um complemento, né? As pessoas fazem caminhadas e vêm para fazer um complemento com esses aparelhos, né? Ela não é uma academia oficial, né? Ela é um complemento. Daí surgiu a ideia, então, até de nós ampliarmos futuramente para que nós tenhamos, em alguns momentos ou dos dias da semana, um instrutor para que possa então orientar naquele momento como fazer o melhor uso desses aparelhos, uma vez que todo o aparelho deve ter o seu cuidado para que isso possa ser usado e bem usado. O que talvez deveria se pensar que é importante era talvez ter um profissional de educação física para fazer uma melhor orientação para essas pessoas. Porque a gente pensa que o público principal que vai atuar aqui nessas academias, pelo que a gente passa às vezes e vê, é o pessoal mais idoso, né, que normalmente é um pessoal que necessita sair do sedentarismo, mas me parece que as atividades aqui elas são leves, né, na sua maioria, e são bem adequadas para pessoas que não praticam atividade física passarem a praticar. Nós já estamos conversando com o pessoal do desporto, né, através do secretário Ica e do professor César, justamente para escolher aqueles aparelhos mais usados e que realmente tragam um maior benefício para o usuário. Então é uma estrutura que a gente pode ir ampliando, inclusive conversando com a SMED também, para que nós possamos cada vez mais fazer o bom uso dessas academias. Rafael alerta para o cuidado na prática dos exercícios, que mesmo sendo leves, podem causar problemas. É importante sempre pensar assim, que a pessoa quando vai praticar o exercício ou uma atividade física, mesmo ela sendo leve, ela sempre tem que ter uma percepção de prazer na prática. Se ela começa a sentir dor, cansaço excessivo, é sinal que aquela atividade não está adequada para aquela pessoa. Então a pessoa que está iniciando, né, que quer sair do sedentarismo e vir praticar, é indicado que ela inicie um trabalho onde ela perceba, no momento que ela estiver assim, muito cansada, ofegante, ou até mesmo sentindo dor muscular ou articular, ela deve diminuir a atividade. Além disso, é importante estar atento aos trabalhos de aquecimento.
fundamentais tanto antes quanto depois da prática dos exercícios. A gente sabe que essas máquinas não oferecem um estímulo muito intenso, mas sempre é importante fazer um alongamento, tentar se controlar em relação à sua postura na execução e sempre assim, no aparecimento de dor é sinal que alguma coisa não está certa. E após a prática de exercício, efetuar um alongamento novamente sempre é importante. Os alongamentos mais indicados são aqueles que esticam os músculos, que envolvem articulações básicas, como tornozelo, joelho, quadril, tronco e ombros. Então, sempre que a pessoa puder fazer um processo de alongamento antes do treino e um processo de alongamento pós-treino, ela sempre vai estar treinando de forma adequada. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Estamos de volta com o Vitalidade. Hoje falamos sobre nutrição esportiva. Professora, em muitas dietas há eliminação de peso, que não significa perder necessariamente gordura. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós um pouquinho dessa diferença e como a pessoa pode ver se ela está com sobrepeso ou no seu peso dito normal, né? Quais são as formas de saber isso? Bom, para saber se está no peso adequado, a gente utiliza algumas avaliações, né? Pode-se fazer uma avaliação simples, que é verificar o peso e a estatura, fazer um cálculo, que é o IMC, e a partir disso verificar se a pessoa está dentro do adequado ou com sobrepeso, né? E tem várias graduações, grau 1, grau 2, até chegar à obesidade 1, obesidade 2 e assim por diante. Ou então, através de uma avaliação antropométrica, onde a gente vê a quantidade de gordura corporal, fazendo uma avaliação das dobras cutâneas e verificando, fazendo um cálculo, né, para verificar com o peso atual, quanto peso que ela tem que diminuir. Então, existem alguns métodos que a gente pode trabalhar. E sobre essa diferenciação da eliminação de peso, não significar necessariamente a perda de gordura corporal? Quando a gente perde peso, Tatiane, muito rapidamente, tem grandes chances da gente perder água, gordura e proteína. Então, para garantir uma perda maior de gordura corporal, a dieta ela tem que ser também, tem que proporcionar um emagrecimento mais lento. O que significa isso? De acordo com o peso que esse indivíduo tem que perder, por exemplo, 10 quilos. Se ele tem que perder 10 quilos, o adequado é que ele não perca mais de 1 quilo por semana. Né? Então, perder 4 quilos em 2 semanas, ele provavelmente está perdendo outros elementos que não seja apenas a gordura corporal. Então, esse cuidado tem que ter. Então, algumas dietas que a gente vê por aí, tem a dieta à base de proteínas, né? Tem outras que é a ingestão de líquidos.
elas não seriam mais apropriadas. O certo seria uma reeducação alimentar. Professora, então, o que é uma reeducação alimentar? Uma reeducação alimentar, ela tem que partir do princípio dos hábitos daquela pessoa. Então, por isso que a gente tem que trabalhar de forma individual. Tem que conhecer os hábitos de uma pessoa e tentar melhorar esses hábitos, ou verificar o que está faltando na alimentação e o que essa pessoa está comendo em excesso e tentar ajustar dessa forma. E não, por exemplo, fazer uma dieta à base de proteína que sirva para todo mundo. A dieta da proteína, ela até auxilia no processo de emagrecimento, mas a maioria das pessoas que faz a dieta da proteína, elas conseguem fazer essa dieta só por um determinado tempo. Depois elas desistem e como elas não aprenderam a consumir novamente aqueles alimentos que elas tiraram da dieta, essas pessoas, a maioria, volta a engordar. Então, o que significa a reeducação alimentar? Significa eu saber comer todos os alimentos na quantidade adequada e não fazer uma restrição, porque ninguém consegue ficar sem consumir, por exemplo, pão, arroz, massa, batata, que são os carboidratos, por toda a vida. E aí como que vai fazer esse ajuste depois que essa pessoa emagreceu? Então a reeducação é isso, quanto que eu posso consumir desses alimentos, porque esses alimentos são fundamentais para eu ter energia para as minhas atividades de vida, de trabalho, de exercício. Então eu não posso simplesmente subtrair determinados alimentos da minha alimentação, porque eles vão faltar. Em algum momento eles vão fazer falta para promover a minha saúde. E voltando ao assunto do segundo bloco, em que a gente falava sobre a suplementação alimentar, muitos especialistas ainda, eles acreditam que só quem necessite desse tipo de suplementação são atletas de alta performance, né? Ao passo que cada vez mais as pessoas vêm consumindo, o consumo desses produtos vem aumentando. Qual a avaliação que a senhora faz sobre eles, se eles são realmente fundamentais para a perda de peso? Não, os suplementos para atletas, com certeza, são fundamentais. Normalmente a gente não consegue compor uma alimentação sem suplementação. Para a maioria dos indivíduos não é necessário, mas não quer dizer que seja proibido o consumo. Só que a questão é como que eu vou fazer isso. Então, simplesmente acrescentar suplemento na minha alimentação e não verificar a quantidade de proteínas que eu estou consumindo pode trazer efeitos negativos para o meu organismo, para a minha saúde. Então, eu posso consumir um suplemento, mas se realmente for necessário, eu ajustar isso dentro da composição da minha alimentação. Então, o que não adianta é restringir outros tipos de alimento em detrimento do suplemento. O suplemento também pode causar males para o corpo humano. Sim, porque na verdade... se não consumido adequadamente. Se não consumido adequadamente, vai ser um excesso de consumo. E todo excesso de consumo vindo de um suplemento, de um alimento, ele vai fazer mal. Receitas fits, como a gente tinha comentado também, com o uso de termogênicos e tal, são cada vez mais utilizadas e a gente encontra facilmente na internet. Muitos falam ainda do suco detox, que é um suco que parece ser extremamente saudável, porque é a base de diversas frutas, legumes. Teria algumas receitas ou algumas indicações que a senhora poderia dar assim, para as pessoas que estão se exercitando, que querem melhorar a qualidade de vida ou, de repente, ter mais energia para praticar o seu exercício físico? Tem que ver a composição da dieta, do dia a dia desse indivíduo, como é que é a alimentação, e preconizar alguns alimentos saudáveis, que são frutas, não precisa partir de um suco detox. As frutas têm que fazer parte da alimentação. A Organização Mundial da Saúde preconiza uma quantidade de 400 gramas de frutas, verduras e legumes durante o dia. Então, 400 gramas não é uma quantidade pequena. Tem que fazer uma composição de várias verduras, legumes, por exemplo, banana, maçã, mamão.
mais alface, tomate, rúcula, brócolis. Então, são vários vegetais e frutas que devem fazer a composição dessa dieta. Então, o que vai ter nesses vegetais e nessas frutas? As vitaminas e os minerais que eu preciso para ter uma alimentação saudável. Outras coisas, por exemplo, um iogurte, uma granola, que são uma aveia, né, à base de fibras, que tem carboidrato, usar mel, usar passas, as oleaginosas, que são as castanhas, né, as nozes. Então, tem vários alimentos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade da minha alimentação. E chegando agora, nos encaminhando para o final do programa, gostaria que a senhora fizesse um apanhado sobre toda a nossa conversa, destacando alguns pontos fundamentais, então, para as pessoas que praticam esporte, para aquelas que buscam um corpo cada vez mais definido e também para os atletas, né, que estejam acompanhando o nosso programa. A primeira questão é verificar, procurar um profissional, né, para fazer um ajuste, né, na alimentação usual, né, verificar se a quantidade de calorias está adequada e, em cima disso, fazer uma adequação da quantidade de carboidratos, ver o horário do treino, né, por exemplo, um treino no período da manhã, se foi consumido carboidrato adequado para dar conta daquele exercício físico, para não usar as proteínas musculares durante a prática ou até depois da prática, né, para repor a energia. Ver se a composição depois do treino está adequada também em carboidrato e proteína. Ver se tem quantidade de frutas suficientes no dia a dia desse indivíduo. Então, seria mais ou menos por aí, dar prioridade às fibras, aos alimentos integrais, né, às carnes magras. Consumir um azeite de oliva, que também é rico em antioxidantes e tem o ômega 9, né, que é a mesma substância que tem no abacate, que às vezes as pessoas não comem abacate achando que é uma fruta muito calórica, porque é muito gordurosa, mas na verdade tem as mesmas propriedades do azeite de oliva, que é benéfico para a saúde cardiovascular. Ok, muito obrigada então, professora, pela sua presença aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos sobre esse tema nutrição esportiva. Obrigada a vocês. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Hoje tivemos a presença da professora do curso de Nutrição e de Gastronomia da Universidade Fevale, doutora Maria Helena Weber. Ela possui graduação em Nutrição, especialização em Ciências do Esporte, mestrado e doutorado em Bioquímica e experiência em Nutrição Clínica e do Esporte. Nosso assunto foi nutrição esportiva. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também pode assistir a essa e outras edições no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.